para isso. Como o cenário não é novo, esperava-se que o Vasco iria jogar no Maracanã. Mas a discrepância técnica está tão grande entre Vasco e Flamengo que foi isso, gente. Foi isso. É que não querem admitir, mas foi isso. O Vasco quer tirar o Flamengo da sua zona de conforto e está apostando num fato novo, que é a bola numa grama sintética, que o Flamengo não está acostumado. E não importa se o Vasco também não está acostumado, porque eles querem, na verdade, criar artifícios dentro da lei. Deus. Tudo legal. Pode fazer tudo isso. Gente, pode fazer tudo isso. Cara, eu não tinha mas visto. A impressão tem nota oficial, Canedo? Isso é uma vergonha. Do que? Nação flamenguista, a semifinal do Campeonato Carioca já começou nos bastidores, né? E aqueles jogadores que defendiam, né, a grama natural, 2 dias depois preferem a grama sintética. Aí, pessoal, é demais, né? Pois é, os jogadores do Vasco acharam, né? Quer dizer, estão achando que levando o jogo para a grama sintética, né, vai levar alguma vantagem contra o Flamengo. Eu acho que não, né? Até porque o Flamengo é um time mais rápido, um time mais, como é que se diz, mais habilidoso, um time mais técnico, né? E eu acho que não leva vantagem alguma o Vasco fazer isso, né? Pelo contrário, talvez eles vão passar uma vergonha até maior, né? Já imaginou? Logo no primeiro jogo o Flamengo já definir sua classificação? Com que cara esses jogadores do Vasco vão aparecer, né? Pois é, levaram o jogo para a grama sintética, achando que vão levar vantagem, quando na verdade pode passar, é uma vergonha. O Flamengo não tem que se preocupar com isso. Joga bola, time para cima, marcando pressão, não deixando o Vasco respirar, porque esse é o estilo de jogo do Flamengo. Não importa se joga na grama sintética, no gramado natural, o objetivo sempre o mesmo, fazer gol e desmascarar os vascaínos, né? Vamos acompanhar as reações dos paulistas aí, né? Quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O Thiago Sport, né? O link vai estar aqui na descrição. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Vamos lá. Da administração do Pedrinho. Só que o porquê gerou debate? Porque antes, né, mesmo já com o consórcio pertencendo a Flamengo e Fluminense, então, que fizeram de tudo para dificultar a vida do Vasco em jogar no Maracanã, o Vasco mandou sempre, Vasco e Flamengo, mandou os jogos no Maracanã. Carioca de 2022, 23, brasileiro, sim. Aquele 6-1 era mando do Vasco. Então, o Vasco ainda assim mandava os jogos no Maracanã. Agora resolveu mandar no Newton Santos. O argumento que o Marcelo Santana, né, que estava lá no dia da entrevista para a imprensa, lhe deu, é que o Vasco não se sente em casa no Maracanã. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo, o que é, sim, é verdade. O Flamengo está muito mais acostumado a jogar lá do que o Vasco. Mas por que o Newton Santos? Se sente em casa no Newton Santos. E é grama sintética, né? Então, assim, eu acho que é uma decisão um pouco controversa e eu lamento mais pelo romantismo. Eu consigo entender as razões do Vasco, eu entendo até como um critério técnico. Final é Maracanã, né? Jogo decisivo é Maracanã. Eu não caio no papinho de que o Vasco não pode explorar bares, camarotes e estacionamento, porque a renda no Newton Santos vai ser infinitamente menor, né? Não só pela capacidade, nenhuma torcida do Rio fora Botafogo é identificada com o Newton Santos, então talvez o estádio nem lote. E não podia mandar o jogo em São Januário, é isso? Não pode? Então, esse é o X da questão, que eu acho que assim, é absurdo. Não, a polícia não deixa ter Vasco e Flamengo lá, porque da última vez foi uma super confusão. Mas é porque isso, a gente vive na impunidade, né? Ah, é? Quem causou a confusão? Quem causou a confusão? É isso. Acham que pode ter emboscada para a torcida do Flamengo ali. Quem faz emboscada? Quem faz emboscada? Não. As crianças têm que estar na escola. É muito absurdo. É muito absurdo. Mas não é um cenário novo. Já faz tempo que a PM e o BEP proíbem de ter Vasco e Flamengo. Mas assim, pelo amor de Deus, vamos batalhar para viver num mundo normal, né? O mundo ideal. A gente tem que batalhar para viver no mundo ideal. A gente não pode simplesmente aceitar que não vai ter nunca mais um Vasco e Flamengo em São Januário. Na verdade, todo mundo deveria batalhar para isso. Como o cenário não é novo, esperava-se que o Vasco iria jogar no Maracanã. Mas a discrepância técnica está tão grande entre Vasco e Flamengo que foi isso, gente. Foi isso. É que não querem admitir, mas foi isso. O Vasco quer tirar o Flamengo da sua zona de conforto e está apostando num fato novo, que é a bola numa grama sintética, que o Flamengo não está acostumado. E não importa se o Vasco também não está acostumado, porque eles querem, na verdade, criar artifícios dentro da lei. Deus. Tudo legal. Pode fazer tudo isso. Gente, pode fazer tudo isso. Cara, eu não tinha visto. Mas a impressão tem nota oficial, Canedo? Isso é uma vergonha. Do quê?
A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, o BEP, o estádio do Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, apresenta restrições de abrigar clássicos regionais de maior rivalidade entre as equipes do estado do Rio de Janeiro que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O laudo técnico de segurança leva em consideração, além da rivalidade entre os clubes, as condições de acesso aos torcedores, analisando os fatores de potencial risco contidos no trajeto a ser percorrido até o local da partida, como as ruas que levam ao estádio e também os principais meios de transporte utilizados para o deslocamento do público. Isso é uma... Cara, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é muito ruim, caramba. Isso aqui a gente assume... é muito Como tempo, assim leva em consideração a rivalidade entre os clubes? Como assim, meu? Não, porque eu nunca matei nem... Pode ser em São Januário. Porque Vasco e Botafogo são torcidas mais amigáveis, vamos lá, amistosas, tem um relacionamento diferente. Como na base do ódio, Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense é maior, então esse jogo, o BEP não deixa acontecer. É surreal, né? Não, o Brasil. E, assim, é o mesmo número de visitantes. Já sei. Cota de visitantes. Tem assalto a banco. Proíbam os bancos. Isso é o Brasil. Não é isso? Estão roubando o celular. O que a gente faz? Não sai mais de casa com o celular. Porque não vão prender o cara. O cara vai... Se for preso, audiência de custódia, 2 horas ele está na rua. Capivara desse tamanho, tudo na rua. Então, assim, é isso aí. Puta, a organizada briga. Ah, beleza, então o Vasco... É Brasil, né? Não pode Brasil jogar em casa. É Brasil, né, porque a organizada do Vasco briga. E o Vasco tem culpa também. Como o Flamengo tem culpa, como o São Paulo tem culpa, como o Corinthians tem culpa, Palmeiras, todos passam pano para a organizada. Todo mundo. Corinthians, todo mundo passa pano para a organizada. Aí depois chora. Faz reunião com a organizada. O time tá mal, organizada entra no CT. Aí chega numa hora de um clássico desse, não pode jogar em casa por causa da organizada. Então, assim, quem ratifica a organizada, quem passa pano para a organizada, quem dá recibo para eles, quem oficializa o discurso da organizada, quem vai lá fazer saudaçãozinha, quem vai no churrasco, quem deixa a organizada entrar no CT, depois não pode chorar também, que não pode jogar em casa porque a organizada não sabe se comportar, certo? Isso eu sempre falo para vocês. Eu acho que essa é a discussão mais importante, a gente lutar para que São Januário possa receber, porque se pode ter Vasco e Corinthians, se pode ter Vasco, não sei o que, é o mesmo número de torcedores ali naquele quadradinho ali, né? Não tem iluminação. No cantinho ali que tá todo mundo acostumado já. Você vai ter o mesmo número de rubro-negros e tricolores do que corintianos, por que não pode? Tipo assim, vai acontecer alguma coisa. Se acontecer... Primeiro, tem que ter policiamento e que se puna exemplarmente todos os responsáveis. Quando teve Vasco e Flamengo lá em 2017, que o Flamengo venceu, e aí a torcida do Vasco, até comum, não só organizada, começou a atacar um monte de coisa, não quis deixar o Flamengo entrar no vestiário, o Vasco tomou 6 jogos de mando, o Vasco, e a pessoa física não aconteceu nada. Então os responsáveis estavam de volta 6 jogos depois da São Januário. É por isso que não pode acontecer lá, entre aspas, né? Porque... Enfim, o cenário é tudo feito para que isso permaneça, esse status. E aí, é isso. O problema é sumir com um banco, sumir com um sofá e tudo mais. Então, essa é uma discussão que eu acho que tem que existir sempre. A gente não pode abandonar, lutar por isso. Beleza, São Januário está vetado, né? Não é um cenário novo, todo mundo já sabia. Ficou a impressão que o Vasco, se pudesse levar esse jogo para Moça Bonita, com um gramado no joelho, cheio de buraco, o Vasco levaria. E é isso que eu acho triste para a história do clássico, porque é o Vasco tentando tirar a desvantagem que ele tem técnica em mando de campo. Que, cara, mando de campo é uma vantagem, mas quando a gente assume mando de campo é você jogar no teu estádio, com a tua torcida. São Januário seria um mando de campo com um gramado lisinho, um gramado limpo, um gramado bom. Seria um mando de campo para o Vasco exercer. Agora, o Vasco buscar outros artifícios técnicos, né? Isso tá tudo dentro da lei, tá, gente? Pode. Eu só acho que... Se levar uma lapada, para quem cresceu, né? Eu acho que o que o Rio de Janeiro tem de especial, o que o estadual do Rio ainda tem de especial, que nenhum outro estado 50, tem, 50. nenhum outro clássico. 50-50 e estádio até misto. É tão bonito. E não existe mais isso no futebol brasileiro. É muito bonito. É o que... Cara, o que eu gosto de falar sempre é assistir clássico, uma das sensações mais... não é uma sensação feliz, mas é uma das sensações mais únicas e que te molda como torcedor de futebol, é você estar no teu lado da torcida, sai um gol do teu rival e tu ouve a torcida lá do outro lado, aquele... e o seu lado em silêncio. Aí dá um arrepio, o teu lado em silêncio. Cara, isso é viver futebol. Isso é algo que o Rio de Janeiro ainda tem e é uma resistência... nesse mundo de torcida única, nesse mundo acabou, já era, tá? Só vai vocês, a partir do próximo, vocês são torcida única. Pode escrever aí.
Então, é óbvio que o Vasco foi levado a tomar essa decisão, porque o Vasco vem sendo sacaneado pelo consórcio, não consegue jogar lá e tudo mais. Mas eu lamento a história toda, né? Eu lamento muito que o Rio de Janeiro esteja também perdendo um pouco dessa essência. E aí é o Vasco levando o jogo para Newton Santos para ter uma suposta vantagem técnica. Agora está na conta dos jogadores. E se o resultado for 2-0 o Flamengo, como se espera, né? Porque o Flamengo é mais time? E aí, qual vai ser a postura do Vasco daqui para frente? Em vez de Newton Santos no Brasileiro, o Vasco vai tentar levar esse jogo para um gramado ainda pior, né? Que é grama sintética, né? Vai tentar levar para um gramado horroroso. O que o Vasco vai tentar fazer de artifício, né, para tentar ganhar do Flamengo, que não contratar jogador bom, né? O Vasco tem até jogadores para estrear aí, reforços importantes aí para a temporada. Então, eu sinto muito que a situação esteja caminhando para isso. E não coloco aqui o Vasco como culpado, no único responsável por isso. É mais a situação como um todo, porque, de fato, se tem algum charme no Rio de Janeiro, ainda esse Maraca 50-50, num domingo, num sábado, lotado, né? Isso moldou a minha vida como torcedor, como admirador de futebol, e a gente deveria lutar por isso. Luigi, foi aquele gol que derrubaram o muro? Aquele de cabeça? Mas o Palmeiras e Corinthians imprudente, a explosão do gol do primeiro, gol do Ronaldo, é o que eu não esqueço até hoje. Então, a gente precisa, sim, lutar por um futebol 50-50. A gente precisa tirar as organizadas da forma como elas estão hoje, abrigando, passando pano e permitindo que vândalos frequentem as instalações e usem a camisa organizada e usem o clube para matar os outros. Precisa, é tão básico e simples tirar os caras de lá para o seu time ganhar mais dinheiro. O seu time hoje separa um lugar do estádio para dar para a organizada. Esses mesmos caras que depois você perde mando, matam gente no metrô, tem todo o jogo. É que a gente não fica... Pois é, né? É como a mídia paulista aí falou, né? Vasco nada mais do que tentando tirar o Flamengo da sua zona de desconforto, né? Mas eu faço uma pergunta aí, né? Se o Vasco já levar um sacode no primeiro jogo aí, pessoal, aí vai ser vergonha total, né? Aí eu quero ver a cara dos vascaínos, né? Principalmente dos jogadores e Pedrinho. Será que ele vai querer, próximo campeonato que tiver pela frente, pegar um Flamengo e Vasco? Será que eles vão querer levar pro barro? Campo amador, sem grama, tentar dificultar, né? Ou manda tirar a grama do Engenhão, né? Jogar sem grama, né? É um absurdo, pessoal, é um absurdo, né? E esses mesmos jogadores que levaram a grama, pediram para botar no campo sintético, é os mesmos jogadores que 2 dias atrás estavam fazendo campanha para não ter jogo em campo sintético porque o adversário leva vantagem. Tudo bem, se o Vasco tivesse um campo na grama sintética, tivesse acostumado a jogar na grama sintética e não poderia jogar no seu estádio, eu até entendia, né? Tem que procurar um campo com grama sintética, né? O campo que ele está acostumado a jogar. Você acha mesmo que o Vasco vai levar vantagem levando o jogo para de grama sintética? Eu não vejo. Primeiro que eu acho que onde o Flamengo jogar com o Vasco, esses dois elencos, o Flamengo tem que vencer. O Vasco tem um péssimo elenco, né? Para você ter noção, a expectativa do Vascaíno é Felipe Coutinho com 78 anos, né? Sei que muitos vão dizer, mas ele fez gol em cima do Flamengo. Da forma que fez, até um senhor de Bengala faz aquele gol. Quero ver ele fazer algo hoje. Vamos ver os 2 jogos. Ele já jogou uma vez com o Flamengo, né? Perdeu e perdeu feio, não pegou na bola. Vamos ver os 2 jogos que ele vai fazer contra o Flamengo, o que é que ele vai fazer, né? Vamos ver Felipe Coutinho aí na grama sintética, né? Mas é isso, pessoal. O Flamengo é amplo favorito a ganhar o do Vasco. Primeiro, para mim, já define o jogo no Engenhão. Para mim vai ser 3-0. No Maracanã, eu não vou dizer nenhum placar, né? Porque às vezes o time define o primeiro jogo, no segundo jogo sai 0-0, sai 1-0, porque o time relaxa, né? Vale ressaltar que o Flamengo não é desses times de relaxar, né? Felipe Luiz é aquele treinador que sempre tá puxando a orelha dos seus jogadores, né? E é o que a gente espera, não deixar o Flamengo relaxar, né? A temporada é longa, a gente vai precisar manter os jogadores focados, centralizados naquilo que eles querem. Como eu disse, 3-0 o primeiro jogo, o segundo jogo é só para cumprir tabela, né?
Sei que tem muito vascaíno que diz, não, mas torcedor flamenguista é muito soberbo. Não, pessoal. Se vocês tivessem o mesmo time do Flamengo e o Flamengo tivesse o time do Vasco e Ave Maria, vocês estavam dizendo a mesma coisa. A diferença é grande de elenco. Investimento é grande. Jogadores nem se compara, né, pessoal? Treinador, aí pronto. Então não adianta aqui a gente também querer dizer, ser humilde demais, dizer que o elenco do Flamengo, que é clássico, que tudo pode acontecer, não. É clássico, ok, mas tudo não pode acontecer, não. Eu não acredito o Vasco dando uma lapada no Flamengo 3-0, não. Mas se o Flamengo fizer isso aí, dar uma lapada no Vasco 3-4-0, pra mim não é novidade. Pelo elenco que o Vasco tem, pelo futebol que o Vasco joga, pra mim não é novidade alguma, né? Então, se você é vascaíno, jogadores do Vasco, né, vai ter que jogar muita bola, porque se vocês perder da forma que seja, aí a vergonha é maior, né, pessoal? Vão passar mico, vão pagar mico, né? E é como a imprensa aí paulista falou, né? Não poder ter um jogo porque é 50 a 50% de torcida, aí fecha o estádio, né? Se já que não pode dar segurança, é melhor até fechar o estádio, né? Mas fazer o que, né? Brasil é Brasil. Então é isso, pessoal. Deixa aqui a sua opinião sobre isso. Quanto é que vai ser o jogo? Se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.